Uma das bandeiras levantadas por Jair Bolsonaro desde a campanha presidencial em 2018, que avançou muito pouco, foram das privatizações. Agora o tema voltou à mesa de discussão com a proposta do governo de privatização dos Correios e a privatização meio tupiniquim da Eletrobras. A estratégia de vender estatais não é nova, é algo que a gente já discutiu muito aqui no nosso canal. Mas você já se perguntou quais foram as maiores privatizações do Brasil? Tá curioso para saber? Eu sou Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. As privatizações são uma bandeira não só do Bolsonaro, mas das principais correntes políticas liberais. As metas que queremos alcançar com as privatizações são, entre outras coisas, enxugar a máquina pública, reduzir gastos e ineficiências e levantar rapidamente um capital necessário para tornar realidade diversas necessidades da população brasileira. A estimativa de receita com pacotes de privatização que foi pensado lá no ano passado girava em torno de 20 bilhões de dólares. E como eu falei antes, essa ideia de privatizar as empresas públicas não é nova aqui no Brasil. Na verdade, ela começou lá no governo de José Sarney, mas ganhou mesmo corpo a partir de 91. De lá até 2001, o governo vendeu mais de 100 empresas estatais, além de participações minoritárias em várias companhias. Nos leilões, foram gerados 67,9 bilhões de dólares em receitas. Algumas empresas que, inclusive, algumas pessoas que estão nos assistindo não têm a mínima ideia que já foram do Estado. Antes de falar dessa lista, você que acompanha o nosso canal já sabe que a gente fala bastante de privatizações. Mas, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Aproveita e entra nas nossas playlists para conhecer o nosso canal e assistir os outros conteúdos. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e para não correr o risco de perder os vídeos que a gente ainda vai lançar nos próximos dias, já se inscreve apertando esse botão vermelho aqui embaixo e aperta o sininho. Antes de falar da venda de empresas estatais, vamos voltar e tentar explicar um pouco a pergunta fundamental. Afinal, por que o governo resolveu criar uma empresa? Qual o motivo disso em primeiro lugar? Vamos voltar um pouco no tempo para contar essa história. Desde o governo de Getúlio Vargas, a ideia vigente era que o Estado tinha um papel fundamental na atividade econômica, ganhando o papel de principal ator responsável pelo desenvolvimento do país. Foi nessa época que se criaram empresas como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco e, por fim, a Petrobras. E até hoje esse pensamento tem grande força, tanto que hoje em dia o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, bancos estatais, possuem grande influência no mercado bancário, por mais que não sejam os únicos bancos a atuarem no Brasil. Mas foi durante o regime militar que a estatização da nossa economia ganhou muito mais força. Foi nessa época que surgiram diversas empresas federais e estaduais que, por sua vez, criaram subsidiárias. Isso tornava difícil até da gente quantificar o número exato de empresas estatais e suas subsidiárias da época, sendo certo que esses dois conjuntos de empresa se aproximavam de 500 empresas. É isso mesmo, 500 empresas estatais. Chegou uma hora que a situação ficou insustentável. Se já é agora, imagina naquela época. Com o fim da ditadura e o início do governo de José Sarney, a ideia de um Estado mais leve começou a ganhar adeptos. Assim, surgiram as primeiras tentativas de se estruturar um processo racional para se iniciar as privatizações. E como tudo aqui no Brasil, a coisa começou a passos lentos. Nessa velocidade de tartaruga, o governo da época conseguiu privatizar 18 estatais, avaliadas em 533 milhões de dólares em valores da época. Outras 18 estatais foram transferidas para governos estaduais, 2 foram incorporadas por instituições financeiras e 4 simplesmente fechadas. A maior privatização do período foi da empresa RioCel, da área de celulose. Foi nesse contexto que assumiu o então presidente Fernando Collor, que em sua curta passagem conseguiu vender mais 18 empresas. A mais famosa dessa época foi a venda da companhia aérea VASP. As outras vendas foram em sua maioria do setor de siderurgia. Destaque aqui para a Uzi Minas. Já seu sucessor, o presidente Itamar Franco, continuou o trabalho. O grande destaque dessa época foi a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que a gente vai falar dela um pouquinho mais tarde. Mas as privatizações só ganharam força de verdade no governo do Fernando Henrique Cardoso. Na época, o presidente FHC adotou algumas recomendações do chamado Consenso de Washington, que, de modo resumido, era uma série de práticas e políticas econômicas que os governos da América Latina
deveriam tomar para tornar suas economias mais ágeis, seguindo um modelo capaz de competir com as outras economias mundiais. Dessa forma, Fernando Henrique deu um gás no processo de privatização, fez vendas extremamente importantes que a gente vai falar daqui a pouco, como a companhia Vale do Rio Doce e a Telebrás. Foi nessa época que foram privatizados os bancos do Amazonas, de Goiás, de São Paulo e o Banco Meridional do Brasil. Depois dessa onda de privatizações, veio então o governo Lula e Dilma, que praticamente pararam todo esse processo. A palavra privatização virou palavrão, mas como o governo não tinha recursos para realizar os investimentos necessários em várias áreas para o crescimento do país, entraram em cena as concessões, por exemplo. A gente teve concessões de rodovias federais e de 2 usinas hidrelétricas. De privatização mesmo, a gente só teve a do Banco do Ceará e do Banco do Maranhão. Como você deve se lembrar, no momento mais recente, Michel Temer bem que queria, mas não conseguiu avançar com a política de privatização. E chegamos nos números atuais, com 46 estatais controladas pelo Estado e mais 148 subsidiárias. Apesar das grandes promessas feitas pelo governo Bolsonaro, nenhuma privatização foi concluída até o momento da gravação desse vídeo. O governo vendeu apenas 2 subsidiárias e participações acionárias, mas isso não reduz ou reduz muito pouco a presença do Estado na nossa economia. Mas agora eu sei o que você quer saber mesmo. Quais foram as maiores privatizações que a gente teve aqui no Brasil? Afinal, é por isso que você entrou nesse vídeo. Então, vamos para o nosso top 5. Em quinto lugar, está uma das empresas mais famosas do Brasil, a Embraer. A empresa, criada no período da ditadura militar em 69, se tornou um ícone da indústria aeronáutica brasileira. E a gente já fez até um vídeo sobre ela que está aqui no canal. Depois você clica e dá uma conferida. A privatização da empresa aconteceu em 94 pelo valor de 265 milhões de reais. Em quarto lugar, está a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Foi adquirida pelo empresário Benjamin Steinbrück, do grupo Vicunha, pela bagatela de 1,2 bilhões de reais. Essa privatização foi feita na época do governo de Itamar Franco, em 93, e foi alvo de diversas polêmicas, principalmente por ser uma das primeiras grandes privatizações a serem feitas aqui no Brasil. Em terceiro lugar, foi o Banco do Estado de São Paulo, ou apenas Banespa, por 7 bilhões de reais. Quem comprou foi o grupo espanhol Santander. Em segundo lugar, está a nossa companhia Vale do Rio Doce, a primeira grande empresa estatal a ser privatizada no governo do presidente Fernando Henrique, então a maior exportadora de minério de ferro do mundo e atualmente uma das maiores mineradoras do planeta, permanecendo líder na exportação de minério de ferro em todo o mundo. O valor da operação foi de 3,3 bilhões de dólares, feita pelo consórcio brasileiro liderado pela CSN e pela Previ, um fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, além de outros grupos com menor participação. Essa privatização também foi cheia de polêmicas. E em primeiro lugar fica a Telebrás. Esse é um caso um pouco mais complexo. Para a privatização dos serviços de telefonia fixa, houve o desmembramento do patrimônio da empresa estatal Telecomunicações Brasileiras S.A., a Telebrás, realizando leilões separados. Ao todo, a Telebrás foi dividida em 12 empresas que seriam levadas a leilão, 3 de telefonia fixa, 8 de telefonia celular e uma de telefonia de longa distância, a Embratel. Foi a maior e mais complexa privatização ocorrida no Brasil, realizada em 1998 na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, arrecadando 22 bilhões de reais. E assim termina a nossa pequena lista. O Brasil realizou um enorme e polêmico programa de privatizações durante o governo FHC, que apesar de gerar 78,61 bilhões de dólares em receita para o Estado, lembrando que esses valores foram os arrecadados àquela época, uma das características comuns a todas as privatizações é sempre o questionamento do preço da venda. O valor é sempre questionado por entidades sindicais e corporações das empresas, que para impedir ou atrasar o processo de venda, buscam avaliações supervalorizadas e absurdas. O fato é que essas avaliações não nascem da cabeça de uma única pessoa, mas são feitas por entidades do governo, como o BNDES, além de vários outros agentes do mercado financeiro. Nesse sentido, comparar os valores de venda de estatais nos anos 90 com os valores nos dias de hoje não faz nenhum sentido. $1 milhão em 1990 não é a mesma coisa que $1 milhão em 2021. Portanto, essas comparações, analisando somente os valores absolutos, são muito difíceis de serem feitas. As privatizações são essenciais para o Brasil. A gente precisa enxugar a máquina pública, parar de gerar ineficiência e gerar eficiência
em vários setores dominados por empresas estatais gigantes e ineficientes, caras que só trazem prejuízo à população brasileira. Eu deixo aqui como exemplo as empresas estaduais de saneamento. São empresas que não possuem capacidade nenhuma de investimento e são protegidas por uma forte corporação de funcionários e terceirizados que ficam ali, pendurados num cabide de emprego, enquanto 100 milhões de brasileiros ficam sem esgoto. Um problema sério que o restante do mundo resolveu no século XVIII e que a gente continua com ele aqui no Brasil. E assim, chegamos no momento mais importante desse vídeo. Eu quero saber a sua opinião sobre essa pequena história das privatizações no Brasil. Você concorda com essas privatizações? Quais empresas hoje precisam ser privatizadas? Deixa aqui a sua opinião e não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo. Valeu e até o próximo vídeo. Na aviação executiva. Se fosse do Estado, porra, não faria nem bicicleta, né? Porque o Estado não tem o dinamismo que a Boeing tem, que a Airbus tem, para a Embraer competir, a Bombardier competir com essas empresas. Mesma coisa a Vale. A Vale é uma empresa que é líder mundial na exportação de minério, produção de minério. Se fosse estatal, aí talvez seja igual a Petrobras, uma empresa que fica ali patinando, que tem momentos que está muito bem, momentos que está muito mal, porque o Estado não tem a velocidade que a empresa privada tem. Mas isso é uma questão aqui no Brasil, na minha opinião, de um pouco de conceito, assim. Eu, Pedro, acho que o Estado não tem que ser dono de empresas de petróleo e tem que prestar saúde pública, que tem que prestar serviço de educação e não ser dono de empresas de ônibus, empresas de petróleo e tantas outras, Correios e tantas outras estatais que tem aqui no Brasil. Mas isso é um conceito, né? Agora, hoje isso não anda porque as corporações dessas empresas são fortíssimas e não deixam os processos de privatização andarem. Então fica sempre um atraso. Então, uma hora é o preço, outra hora é que não pode, outra hora está barato, outra hora é direito adquirido, faz o que com o aposentado. Cada hora tem um empecilho. E aí os políticos dominados por essa minoria não avançam com os processos. E a gente fica aqui patinando. Foram a Rio Cel, na área de... Ai, caralho, errei.